Gente, quem imaginava que o Brasil ia ter 4 títulos mundiais? Desses 4, 3 no nosso estado, no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, que não tem praia, nós temos o maior número de surfistas. Com certeza é a cidade que mais tem surfistas no mundo. Tá? Eu fui muito criticado quando eu criei o Dia do Surf, mas era para homenagear esse paulistano que sai daqui para pegar onda no nosso litoral paulista. Agora eu quero uma coisa que eu considero até utópica, uma piscina pública com ondas. E é possível, porque não é uma tecnologia tão cara. Basta a gente ter vontade e mostrar que o que vai gerar de turismo e de receita para a cidade de São Paulo ter uma piscina com onda pública, com certeza vai mudar a cara dessa cidade. Valeu! Boa noite, eu sou o Luiz Pimentel, estou aqui, quero agradecer a presença da Nata, do Surf Nacional, para a gente debater num dia 14 de setembro, que não é à toa, 14 de setembro é a data de nascimento do Osmar Gonçalves, só que em 1922, o primeiro surfista do Brasil, um cara que em 1938 ele viu numa revista o que era uma tábua havaiana, construiu uma prancha de surf de 80 quilos e 3,90 metros e surfou em Santos e trouxe para o país esse esporte que a gente ama tanto e que São Paulo é a capital mundial do surf hoje, é esse lugar onde tem mais surfista no mundo. E temos aqui o Alberto, que é o criador do Dia Municipal do Surf de São Paulo. Ele criou isso daí em 95 e hoje ele está com a mesma disposição que o Osmar Gonçalves teve lá atrás, com uma ideia de voltar com uma piscina com ondas em São Paulo, fazer com que o esporte aconteça. E para debater com ele, a gente tem o Luiz Pinga, que é diretor de marketing esportivo. A gente tem o Cláudio Martins de Andrade, o Claudiones, que é fundador da Fluir, da Waves, está falando direto de Floripa. A gente tem o Miguel Pupo, surfista profissional da primeira divisão, que está nas Maldivas. A gente tem o Thiago Brant, que é jornalista do canal Série ao Fundo do YouTube. A Vivian Mesquita, jornalista do Te Conto no Caminho, da ESPN. O Diniz Iose, mais conhecido como Pardal, que é curador do Museu do Surf. Karina Abras, treinadora e tricampeã brasileira, está falando diretamente de Floripa também. E o Alberto Iar, o Turco Louco, que é criador do Dia do Surf, pré-candidato a vereador. Então, vou deixar com o Turco, mas aproveitando a deixa dele, eu vou já pedir a palavra do Claudiones, fundador da Waves, para saber o que ele acha dessa movimentação toda. Cara, vou falar para vocês o que eu penso assim. O Turco tem uma história com os esportes radicais, com a música, que remonta, cara, acho que 20 ou 25 anos atrás, que ele foi o cara que mais fez pistas de skate em São Paulo. Então, cara, a história dele na questão do esporte radical, não só isso, depois nos 2 mandatos dele de deputado estadual, quem participou dessa história, todo mundo sabe, né? Mas ele apoiou com isenções fiscais, cara, ou seja, investimento realmente do governo, né, dos poderes públicos. Lógico que tudo absolutamente dentro das normas, né? Principalmente nessa questão de renúncia fiscal. Enfim, ele ajudou muito, ele deu dinheiro, para ser bem objetivo, bem claro, né? Ele deu dinheiro para o mercado de surf na época, estabelecer um circuito paulista, algumas etapas, né, em marketing dessa indústria, da indústria do surf. Do skate, então, nem se fala. Acho que a história conta tudo. Não precisa
né, ficar elogiando, nada disso. Ele fez, cara, ele fez aí, não sei te dizer, não sei dizer, mas acredito que Tá dando um certo engasgo no Claudio Jones, mas eu quero aproveitar e deixar a pergunta para todo mundo, uma abertura para a gente falar o que o poder público pode fazer para fomentar o esporte que no lugar onde não tem praia, mas é o lugar onde mais tem praticante desse esporte no mundo, provavelmente. Quer falar, Pinga? Pode ser, já aí a gente já vai dando andamento, né? Bem, eu acredito que realmente São Paulo tem muita gente, né? Pode ser considerada a maior surf city do mundo, né? Em quantidade de praticantes. A gente tem uma indústria, né, de surfwear bem antiga, né? A gente pode dizer que foi o grande época de ouro, né, da indústria do surfwear, né, no metade dos anos 80 até mais ou menos o meio dos anos 2000, assim, né? 2005, 2008. Depois a gente teve a crise econômica de 2008 e viemos passando por algumas dificuldades. Mas eu acho que é uma ideia interessante, né? Você querer botar uma piscina em São Paulo é uma ideia muito interessante, mas eu acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada, né? Porque principalmente se for uma piscina pública, né? Porque a gente sabe que tem um custo de manutenção altíssimo, né? Então não é só simplesmente você construir a piscina, botar a piscina, mas você tem um custo de manutenção muito alto, você tem um custo de energia muito alto, né? Fora a manutenção física, né? Você tem um custo de energia alto, você tem um consumo de água muito alto. Então, eu acho que a gente tem que pensar bem nesse 360 da vontade política e como vai ser feita essa gestão, né? Porque a gente tem que imaginar que ela é uma coisa a médio que vai durar durante um bom tempo, né? Então, a gente tem que pensar muito bem antes de simplesmente vir e botar uma piscina, né? Eu acredito que o Alberto deva estar pensando nisso, né? Deve estar pensando numa maneira de você fazer uma triangulação com a iniciativa privada ou alguma coisa assim, que eu acho que é o caminho que tem que ter, né? De repente o poder público monta a estrutura, cede o terreno e uma iniciativa público-privada conseguiria tocar, né? Porque o que preocupa realmente é a manutenção e a continuidade, né? De ter uma coisa bem conservada, com qualidade. A gente tem que lembrar que durante um período, né, você tem que atualizar ela, né? Às vezes tem que mexer no fundo, trocar um fundo aqui, botar outro ali, dar uma modernizada na piscina. Então é bem trabalhoso. Mas se ele está focado mesmo, eu acredito que ele já deve ter tudo mais ou menos pensado e mapeado. Mas pode parecer uma coisa meio quixotesca até, você querer levar uma piscina com ondas pública para São Paulo, mas eu acredito que traz tanto apelo para pessoas que teriam dificuldade natural de ir para a praia, ter um equipamento, eles terem essa experiência no esporte, você promover a cultura do esporte, dando acesso a essas pessoas, que seja uma iniciativa público-privada, uma iniciativa pública ou simplesmente privada, que dê essa abertura, me parece muito, muito promissora, diante do fato de que a gente tem quantos campeões mundiais vindos de São Paulo? Medina nasceu em São Paulo, por exemplo. Então, vocês enxergam dessa forma também? Sim. Karina, se quiser.
Então, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, e para mim sempre foi não era uma dificuldade, porque eu sempre tive casa no Guarujá, mas na primeira oportunidade que eu tive para deixar São Paulo e morar na praia, eu vim para Floripa. Então, realmente, quando se pensa em fazer uma piscina de ondas, eu acho que é muito mais interessante você fazer uma piscina de onda dentro de uma grande metrópole que não tenha praia do que num lugar que você tem acesso à praia, né? Então, eu acho que é uma ideia interessante. Eu, quando morava em São Paulo, e naquela época nem se sonhava em montar piscinas de onda, era uma utopia, eu acharia interessantíssimo ter acesso a uma piscina em São Paulo, no lugar que eu morava. Acho também que o fato de ter uma piscina com incentiva pública, incentivo público de dinheiro público, é bem bacana, porque poderia ser feito um programa de aulas de surf voltado para escolas públicas e trazer as crianças no contraturno escolar para aprender o surf e assim formar uma grande nação de grandes surfistas da Cidade de Pedra, né? Acho bem bacana a ideia. Contextualizando para o Alberto, que entrou agora, o Pinga deu uma opinião sobre essa iniciativa, fazendo valer a sugestão de ter uma iniciativa que seja público-privada por conta de manutenção, por conta de tudo que implica você ter uma piscina com ondas em São Paulo, e a Karina contou a experiência dela de ter mudado para Floripa, mas o quanto é significativo isso. E acho que a Vivian ia falar, eu te interrompi, desculpa, Vivian. Não, imagina. Desculpa, só para acrescentar, eu acho que o Pinga tocou num ponto super importante, e agora eu estou falando do contexto de políticas públicas, de uma maneira geral, para o esporte. Então, esse é um dos projetos que, de fato, faz sentido se for feito, como eu acredito que seja a ideia do Turco, com certeza, por pessoas, pela comunidade do surf, por quem realmente entende do surf. Aí tem condição de realmente fazer, não ficar um elefante branco, ser uma obra que de fato contribua para o esporte. A questão que a Karina falou também, de pensar nas novas gerações e abrir para o público, para popularizar ainda mais o esporte, é incrível também. E eu acho que uma outra questão, o surf vai estrear nas Olimpíadas, eu costumo sempre dizer, na minha opinião, que as Olimpíadas precisam mais do surf do que o surf das Olimpíadas. A gente tem 3 campeões mundiais, 4 títulos. O Brasil é hoje o primeiro país no esporte. A gente já está com isso consolidado, mas o que a gente vai fazer a partir das Olimpíadas e a partir dessa estreia olímpica? Qual é o legado que vai ficar? Então, quando a gente pensa que os chineses já estão se movimentando, por exemplo, com piscinas, enfrentando esse desafio que com tudo isso que o Pinga colocou, o que o Brasil vai fazer, que hoje é a maior potência? Como é que a gente vai amparar os nossos surfistas da WSL, esse time que vem aí construindo uma história, desbravando barreiras? Como é que a gente vai, que espaço a gente vai dar? Como é que a gente vai ajudar esses meninos a partir das Olimpíadas para que tenham um legado? Como é que a gente vai contribuir para as futuras gerações? Então, se a gente traçar um paralelo com a mega rampa do Bob, por exemplo, eu acompanhei toda a história quando os X Games deram para o Bob a primeira mega rampa. E aí o Bob abriu na casa dele para que os brasileiros fossem até lá treinar. E aí crescer no esporte. Então ele tinha essa possibilidade. Como é que fica isso no Brasil? Todo mundo vai poder ir treinar na piscina do Kelly? Não. E a partir do ciclo olímpico, o que vai acontecer? Então faz muito sentido a gente ter um projeto como esse em São Paulo e outras capitais também, pensando no futuro do surf a partir da Olimpíada. Alberto, quer tomar a palavra? Não, eu fico feliz de estar discutindo e debatendo a respeito disso, da piscina pública com ondas, e a minha discussão com o prefeito, qual é o modelo que a gente teria para que isso funcionasse de maneira perfeita. Então, nós chegamos à conclusão que poderia ser
uma parceria público-privada, né, onde a prefeitura cedesse o terreno, a iniciativa privada ela iria fazer a construção dessa piscina, compraria tecnologia, né? A gente tem hoje vários países e várias tecnologias. A gente entende que talvez, até discutindo com vocês, a Surfland, né, que é a tecnologia australiana, se não me engano, seria a melhor, né, do que outras tecnologias, porque elas teriam mais ondas, mas aí a gente tem surfistas, né, que podem dar até sua sugestão, e a gente poderia fazer algo. Sim, Caio. Uhum. Eu acho que eu tô curioso para saber do Miguel aí o Pardal acho que queria falar. O Pardal levantou o dedo, foi isso? Não. Manda o Miguel, aí eu falo depois, tranquilo. Tô gostando de ouvi-lo. Eu também queria ouvir do Miguel, que é o cara que está aí na linha de frente, e que ele conte a história dele e também sugira ou opine sobre o assunto. Boa noite, pessoal. Feliz de estar aqui com vocês, estou com todo mundo. A ideia é nova para mim, é a primeira vez que eu estou escutando, então estou até um pouco surpreso. Mas eu estou junto com a Vivian, acho que a gente tem que se preocupar muito com o legado que essa geração vai deixar, e até mesmo, acho que a Karina comentou, acho que o mais importante é a gente enraizar o surf nas escolas e nas próximas gerações, até porque o esporte, a gente está indo muito bem, mas ainda sinto que é muito novo para muita gente ainda não entende. Eu acho que a gente pode enraizar ele mais na cultura do brasileiro. Acho que o pessoal ainda não entende muito o que está acontecendo, todo mundo é fã. Esses novos fãs, né, de Medina, Ítalo para frente, não conhecem muito esporte, então acho que a gente podia pensar mais nesse legado do que nesse lance de popularizar o esporte, né? Na minha opinião. Mas a gente pode pensar sobre o assunto, com certeza, a gente está aqui para discutir. E é uma ideia, é um caminho, talvez, mas acho que a gente tem que ir mais para o lado do legado do que da popularização do esporte. Valeu, Pardal, queria falar? Primeiramente, estou gostando muito da surpresa. Eu não sabia que o Turco seria candidato, estava prevendo. Quando eu leio aqui, Turco, Alberto Riar, moda, música e arte, eu acho que tinha que acrescentar a política. A gente é muito assustado com o termo ser político, com o ser político, né? A gente maldiz, ou é maldito, né? Dessa maneira. Nós todos aqui tivemos bastante tempo próximos ao Turco, e próximos todos à vida, a Karina e todos os outros eu já conheço há algum tempo, e a gente tem compartilhado aí sucessos e insucessos, a vida, né, em si toda. Então, para mim, é bastante legal o Turco saber que o Turco está querendo voltar a nos representar na vida pública. Eu acho isso de extrema importância, porque se nós não tivermos um porta-voz à altura, e o Turco já comprovou que está, ele nos escuta, ele consegue, vamos falar, dinheiro público para os nossos quereres, porque impostos são para isso. Nós temos que criar as nossas prioridades. Vai falar, falta comida ali, falta casa lá, concordo plenamente. Tudo isso falta. Mas se nós não tivermos o nosso, onde nós queremos chegar e o que nós queremos, e um tradutor intérprete, que seria o turco, o político, para falar com os governantes, fica muito mais distante. Isso aí é mais falando do turco. Quanto à piscina, cara, é inevitável a piscina. Nós merecemos isso. São Paulo merece isso. Não tenho dúvidas do sucesso que será,
o quanto a uso, como que vai ser, como que não vai ser, também acredito, porque o Turco é um homem feito das próprias mãos, dos próprios negócios. Ele não é somente viveu da política, ele viveu de fazer dinheiro. E a gente sabe de onde o Turco veio, como ele fez e tudo como foi construído. Então é isso que eu espero de um político hoje, um cara que tenha, primeiro, essa ambição, segundo, que ele é uma pessoa, no meu entender, bastante preparada para isso. São Paulo merece isso, eu não me preocupo o modo como será, porque provavelmente a gente vai ter uma boa escolha, tendo pessoas capacitadas próximas ao Turco, e ele sabe fazer isso muito bem. Quanto ao termo olímpico, é um grande passo que o surf está dando, e em todos os quesitos, né? Porque a aparição do surf será muito maior do que já é. Nós somos a menina dos olhos do marketing. Ah, mas o surfwear tá isso, tá aquilo, ok. A gente cresceu tanto que o surfwear não consegue mais nos pagar. Ou talvez o surfwear não consiga mais arrecadar o dinheiro que antes arrecadava. É como a Williams. A Williams não é uma marca de carro. A Williams é uma equipe. Então, o surfwear talvez tenha essa notoriedade de formatar equipes, de propiciar novos valores para as competições. E nós vamos ter que vender para a Goodyear, vamos ter que vender para a Apple, vamos ter que vender para Amazon. Nós vamos ter que vender nossos surfistas não mais para surf shop, para surfwear, para ganhar dinheiro. Até porque eles atingiram um estrelado, né, um patamar na qual não dá mais para esse mercado nosso, que nós formatamos, pagar o valor que eles têm, o valor midiático que eles conquistam e tudo mais. Então, percebo que nós estamos sob exames. Nós estamos com determinadas, a gente pode chamar de dificuldade, ou a gente pode pensar que nós temos que solucionar essa. Porque há 40 anos atrás, 30 anos atrás, nós não tínhamos nem campeonatos. Hoje a gente tem uma fábrica de competidores, uma das melhores do mundo. O Circuito Paulista Júnior Mirim, que o Pinga trabalhou muito para que ele ocorresse, nós trabalhamos muito para que ele ocorresse, é o maior revelador de talentos do mundo hoje em dia. É uma máquina de moer surfista, porque, né, Miguel? Uma bateria com 6, 15 minutos, conta como é que é lá no início. Então, quer dizer, hoje em dia, eu acredito que a gente está com todos os patamares. Estamos com dificuldade, sim. Acho que nós estamos sob exame. E nós estávamos, talvez, um pouco descansados ou estabelecidos com o padrão que nós havíamos alcançado. E o mundo está aí nos mostrando que a gente tem que continuar remando para o fundo, porque a série vem mais atrás. Eu acredito que a gente está no caminho certo. Temos, sim, que faltava. O Turco faz muita falta para nós. O Turco consegue nos unir, o Turco consegue nos dar assim, uma direção, talvez. Não que ele seja único, eu espero que mais pessoas possam fazer isso. Hoje o que nós temos é um excelente Turco Louco. Eu dou parabéns a todos aí e eu acho que a gente está... As dificuldades são assim mesmo, galera. Eu acho que é por aí. Eu vou pegar o gancho do Pardal, do Miguel e da Vivian, principalmente, porque eu também sou envolvido com skate, com surf, mas mais com música, e é por isso que também é do meu interesse ter representantes públicos a defender as coisas que são tão caras para a gente, como o esporte, como a música, como a moda, como tudo isso que a gente sabe o quão importante é e o quão muda vidas, o quão ele forma campeões e faz bem para a sociedade, só que eu me vejo sem representatividade no poder. Daí que eu tento me engajar nessas discussões justamente para
reivindicar até onde o poder público pode fazer por nós, seja na música, seja no esporte, seja na moda, na diversidade, em tudo aquilo que a gente acredita. E como eu não sou especialista em surf, eu gostaria de saber de vocês, que são especialistas, onde vocês acham que o poder público pode ajudar o surf nesse estágio que a gente está, de ter uma extrema ascensão no circuito e de ter um país com 2.000 quilômetros de praia, com chance de formação de mais e mais surfistas por aí, mas a gente tem que começar a pensar local, a gente tem que começar a pensar São Paulo, o que a gente pode fazer? Daí que veio a ideia da piscina pública. Mas o que mais vocês acham que o poder público pode fazer pelo surf? Eu acho que a gente tem algumas leis de incentivo, né? Eu não sei se a cidade de São Paulo tem alguma lei de incentivo ao esporte. Eu sei que o ICM tem no estado. Eu acho que poderia simplificar um pouco, né? Não na prestação de conta. Tá? Eu acho que a prestação de conta ela tem que ser cada vez mais firme e rígida, mas eu acho que na aprovação dos projetos, na análise dos projetos, poderia desburocratizar isso um pouco mais, e eu acredito que eles poderiam criar conselhos dentro das secretarias de administração, esporte, conselhos com pessoas mais especializadas e mais enganjadas, né, dentro do dia a dia de cada modalidade, para realmente a gente ter uma avaliação e uma análise dos projetos que realmente vão agregar e vão trazer alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem vários programas de bolsa que são incentivados, né? Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, em várias camadas, né? Que eu acho que poderia também, né, ser feito de uma maneira um pouco mais técnica, né? Eu sei que geralmente usam o ranking, mas às vezes na categoria de base, no desenvolvimento, o melhor moleque, ele não é o número 1 do ranking, entendeu? Quando o menino é mais novo. E a gente ter pessoas que vão estar dentro ali e vão visualizar isso, né? Porque a gente não pode pular degraus, né? Então, por isso que eu falo que é bom você ter especialistas ali que vai falar, opa, legal, aquele ali, os líderes do ranking, show de bola, eles têm direito por meritocracia, não tem o que discutir. Mas, às vezes, um menino ou uma menina ficam de fora e poderiam estar dentro e ser colocado por esse critério um pouco mais a médio e longo prazo, vai. Eu acho que isso ajudaria muito. Eu acho que ajudaria muito também ter uma política de colocar o surf nas escolas, né? Eu sei que aqui em São Paulo é um pouco mais difícil, mas como a Karina falou, com uma piscina de onda já facilitaria bem isso. E olhando um pouco para o governo estadual, poderia entrar como disciplina escolar, né, dentro da educação física, com uma modalidade esportiva, e isso ajudaria muito. Não só o surf, né, mas a gente tem que olhar um pouco mais de atenção ao esporte. Né? Eu ouço muito falar que a gente sabe que o esporte e a educação têm que caminhar juntos em paralelo, mas a gente ouve muita disputa entre os gestores públicos do setor esportivo e do setor educacional, que às vezes eles não conseguem se entender e conversar, que um complementa o outro, né? Então eu acredito muito que deveria ser buscado um entendimento e uma política pública de colocar o esporte num todo junto com a educação, né? Que aí seriam o quê? Investimento em praças públicas nas escolas. É uma vergonha, você vai numa escola pública, você vê uma quadra, você vê um espaço para prática esportiva, onde você não vê uma trave, onde a criança não tem uma bola para jogar, entendeu? Então é uma coisa muito mais cultural do que só do surf especificamente, né? Então eu acredito muito nisso. Eu acho que deveria ter um esforço de entenderem que é muito importante caminhar. E como foi falado aí, né, do turismo, né, do que o esporte pode trazer para o turismo, para a região, para a cidade da região. Então, seria muito legal você ver uma preocupação um pouco mais séria, não de marketing puro,
porque o que a gente viu no Brasil nesses últimos 15 anos foi uma torneira aberta e uma preocupação com marketing puro, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente acabou de sediar as últimas Olimpíadas, né? Eu tenho acompanhado muito a ida dos atletas brasileiros treinar em Portugal, né? Os dirigentes esportivos e gestores do Brasil vendem isso como se fosse uma grande sacada. Estamos mandando a equipe de atletismo treinar em Portugal, estamos mandando a equipe de tênis treinar em Portugal. Para mim, isso é uma vergonha internacional. Né? A gente acabou de sediar uma Olimpíada e não temos um lugar para os nossos atletas treinarem. Né? Alguém falou aí das piscinas de onda na China, né? Cara, eu trabalhei nas últimas 4 Olimpíadas e, para mim, o grande exemplo não é nem a China, é a Inglaterra, né? Ou, para mim, o grande exemplo é o Reino Unido, que eles foram de 9º, 10º no quadro de medalhas para top 4, né? Sólido hoje. Então, eu acho que isso eu vejo como importante, entendeu? O todo da política, eles olharem realmente o esporte como uma ferramenta educacional e de desenvolvimento humano. Né? Eu tive um exemplo só para finalizar, eu tive um exemplo de uma pessoa que é do Conselho Nacional de Desporto, que me falou já faz um tempo, o Pardal até conhece, acho que o Turco conhece, o Mausler. Ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, cara, hoje a gente deveria ter uma política, uma lei que obrigasse as ONGs e institutos terem que adotar alguma escola pública. Porque a criança vai para a escola, ela não tem bola, ela não tem trave na quadra, aí à tarde, no contraturno, ela vai para o instituto ou para a ONG, vai estar com um campo lindo, aí vai chegar lá, vai ganhar o kit da marca A, B ou C, com chuteira, 3, 4 uniformes, vai ter lanche, aí se for uma ONG mais focada no futebol, aí vai lá o jogador tal, essa criança ela não vai voltar para a escola. Né? Então, na minha visão, eu acredito muito nisso. A gente está precisando de uma política pública, a gente está precisando de políticos que realmente vão olhar para o esporte como uma ferramenta de formação e educação. Eu ouvi agora, um pouco atrás, que o Cajuru está tentando passar uma CPI do esporte, né, para auditar as principais entidades esportivas do Brasil, alguma coisa nesse sentido, né, o Leipiva. E eu ouvi uma declaração do presidente do Senado que o cara quer barganhar. Olha, a gente vai passar aqui ela se você abrir mão de investigar tal entidade, sabe? Então você vê que não tem uma seriedade, cara. E a gente vem com trauma, que são esses últimos 20 anos. Que o Brasil, acho que foi um dos 3 países que mais investiu em esporte no mundo, e hoje a gente tem um legado praticamente zero de uma Copa do Mundo, uns Jogos Pan-Americanos e umas Olimpíadas. Eu vejo por esse caminho. Posso? Adoro, agora eu adoro. Eu corroboro tudo que o Pinga falou, mas é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu tive a oportunidade de dirigir a parte audiovisual do Instituto Esporte e Educação da Ana Moser por 2 anos, então eu viajei o Brasil exatamente com o instituto dela, levando esporte e arte para cidades com os menores índices de desenvolvimento humano no Brasil. Tive a oportunidade de levar o Jadson quando ainda estava com o Pinga, e as atletas do vôlei também do Pinga. O Pinga foi super parceiro nessa iniciativa. A gente levou skate também. E eu acho que o que falta, o que a gente precisa do poder público é, de fato, políticas públicas que conversem com os principais protagonistas dessas entidades. Com os principais atores desse cenário. E mais, que acho que é o grande desafio aí, né? Que consigam fazer uma interface com o governo federal, né? Que eu acho que isso vai ser bastante difícil. A gente acabou de ver agora que a Secretaria Especial de Esporte demitiu 2/3 dos funcionários. Uma das áreas mais atingidas foi justamente a área que atende a essas iniciativas de ONGs e de instituto. Das 50 pessoas que trabalhavam ali nessa área de incentivo para as leis de esporte, ficaram apenas 8 pessoas ali. Então, como é que essas pessoas, 8 pessoas de 50, vão dar conta de tantos projetos assim? Então,
a gente vê um desserviço, a gente está andando para trás nessas políticas. Então, fica muito difícil o poder público ajudar o esporte, colaborar com o esporte sem políticas que realmente façam sentido. A Karina comentou de levar a piscina e ter essa parte educativa, né, Karina, com as crianças. Eu pude vivenciar isso participando do Instituto Esporte e Educação. Eu sou muito fã desse projeto da Ana Moser. Incrível. Eu vivenciei isso de perto, o quanto, de fato, o esporte muda a vida dessas crianças e é com muito pouco. E esse é um trabalho que é feito, estava comentando agora, né, Pinga, de adotadas dos institutos e das ONGs adotarem escolas, né? O projeto é todo desenvolvido dentro de escolas municipais, levando o esporte para dentro dessas escolas. E para ultrapassar essa barreira que o Pinga comentava aí da falta de material para trabalhar, uma das metodologias do Instituto é construir o seu próprio material. Porque, veja, no Nordeste brasileiro, a gente tem apenas 25% das escolas municipais do Nordeste, acho que mais ou menos isso, esse é um dado de 2015, tem um espaço para que as crianças pratiquem o esporte. Tem uma quadra, tem um campo, tem alguma coisa. E material praticamente zero. Então, assim, como é que a gente fomenta o esporte? Como é que a gente ensina o esporte para, sei lá, 75% de crianças no Nordeste brasileiro que não tem nenhum espaço para a prática da educação física? Então, o buraco é muito embaixo. E aí acho que precisa ter mesmo uma organização e uma parceria que, de fato, seja protagonista. Acho que é isso. Não, em cima do que a Vivian está falando, eu faço uma junção até no que o Pardal colocou antes, né? Da necessidade da gente ter, precisa, o nosso segmento, não só os esportes de ação, a música, mas o esporte em si, ele precisa de ter mais políticos com o perfil do Alberto para a gente poder, não é ganhar, poder ter uma voz, né, dentro das câmaras, do Congresso, do Senado, porque você vê, tem bancada de não sei o quê, os políticos que estão ali, se dizem do esporte, os caras, 99,9% estão preocupados com a CBF e com o futebol. Então, eu acho que é muito importante, se você olhar pelo Brasil inteiro, hoje eu estava conversando até em Brasília com o secretário, ele falou que ele sente falta disso para poder até tentar mudar alguma coisa na infraestrutura, tentar até galgar alguma coisa dentro do governo, que tem que passar pelo Congresso, e ele fica procurando políticos que não são do esporte para comprarem a causa, para comprarem a ideia, e ele conseguir ter mais voz dentro do Congresso, né? E ele falou que é uma grande dificuldade que tem de você ser um gestor, são o trâmite, né? O jogo dentro do Congresso, né? Mas eu acho que a gente precisa de mais gente. Aí, se a gente for olhar hoje, aí, por exemplo, o surf, o skate, quantos vereadores e deputados a gente tem pelo Brasil? Né? Eu sei que a gente tem o Alan Jones lá no Rio Grande do Norte, que é vereador em Baía Formosa. A gente tem o Brizolinha lá no Rio, que a galera fala que ele não dá muita atenção. Eu não sei, eu não encontro o Brizolinha há muito tempo. Eu não sei qual é a política dele, qual é o approach dele como político, né? Então não posso falar nada, é mais o que eu ouço da galera falando. Então a gente tem muito pouca gente, então eu acho que a gente precisa de mais políticos com o perfil do Alberto, justamente do Turco, porque é justamente para a gente poder ter mais voz, né, dentro do meio político, né? Não, e pegando só para complementar, desculpa, rapidinho porque eu esqueci, mas só para complementar também, acho que a educação é o caminho. Acho que esse é o melhor caminho que a gente pode tomar. E lembrando, o Pinga falava, né, de colocar o surf nas escolas e tal, só lembrando que também o primeiro curso universitário de surf, a disciplina surf, dentro do curso de educação física, começou em São Paulo, com o Cisco e com o Marcelo Arias. Então, São Paulo já tem esse histórico também. E eu acho que a gente fazer essa junção do esporte com a educação é o melhor caminho. Fala, Karina.
Então, eu pegando o gancho aí da parte governamental da coisa em relação ao esporte, na China, a primeira vez que a WSL mandou um campeonato acontecer na China, um mundial, até o Miguel deve ter ido correr também o campeonato lá na China, a primeira vez que a gente chegou lá não tinham mais de 50 surfistas na China. E a WSL utilizava a categoria longboard para abrir fronteiras em países que não tinham muitos surfistas, para até, enfim, a gente chegar nas Olimpíadas. A gente foi para esse campeonato por 5 anos. Nesses 5 anos, o governo da China patrocinava o campeonato inteiro, inclusive passagens, estadia para todos os atletas convidados, né? A gente era ranqueado, mas convidados pelo governo chinês. E em 5 anos a gente viu o número quadriplicar. No 5º ano tinham mais de 15 mil surfistas chineses, o governo ajudando meninos de 8, 10 anos a aprender inglês em escola de esportes e fisioterapia, tudo para formar essa nova geração. Então eu acho que o apoio político é fundamental para que a gente consiga engajar o esporte com as novas gerações, a questão educacional, e eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir e precisa realmente de políticos que estejam engajados com o esporte. Aqui em Floripa, a gente tem um político que é muito bom, não vou citar nome de políticos, mas ele fez uma piscina pública que estava largada, sem água, toda quebrada, ele consertou toda essa piscina e hoje em dia a gente tem aula de stand-up paddle dentro da piscina, natação, caiaque, ou seja, tirar um monte de crianças da vulnerabilidade social e trazer ela para dentro de esporte através de uma política pública de pouco investimento, entendeu? Então, eu creio que a gente tem que ter essa parceria política para fazer o esporte começar a andar com mais força, com mais pressão. Eu vou fazer mais uma, e prometo que eu vou ficar quieta agora. Faz super sentido isso que você falou, e me lembrou uma fala do professor João Batista Freire, que é especialista em esporte educacional, e ele fala que um dos grandes problemas que a gente tem da falta de incentivo no Brasil ao esporte é porque a maior parte dos nossos políticos não teve uma vivência na escola, uma boa vivência na escola, na educação física. Então, ou era aquele menino gordinho, e aí que ele fazia um bullying com ele, ou era aquele menino que... Porque a educação física no Brasil está muito atrasada na escola, né? Em relação aos modelos que a gente vê na Inglaterra e tudo mais. Então, ele fala que a maior parte dos políticos, ele fez um estudo, são meninos e meninas frustrados no esporte, por isso tão na educação física na escola, por isso tão importante investir no esporte educativo, que a gente vai ter políticos mais preparados para, de fato, abraçar a causa do esporte, porque a gente vê muito, vamos tirar uma medalha, que você foi campeão, vem aqui visitar a gente, vamos fazer um evento, mas que, de fato, acredite no esporte, a gente vê poucos políticos engajados com isso. Alô, todos, vocês estão me ouvindo? Estamos. Legal. Eu peço desculpa, não sei por que motivo, eu estou com 2 celulares aqui tentando me conectar e eu não conseguia ter áudio e voz, o outro não tinha conexão com a rede que a gente tem aqui, então eu acabei me atrapalhando todo, eu peço muito desculpa. Eu queria agradecer imensamente a todos vocês, eu tenho um respeito muito grande por vocês, pelas pessoas que eu conheço e as que eu não conheço pessoalmente também. Pupo, eu tenho uma coisa na minha mente que não sai da minha cabeça, né, que foi o campeonato mundial de pipeline, aquele que o Medina se consagrou bicampeão, quando eu vi e me deu uma tristeza muito grande, né, de você ter sido eliminado naquela prova, e eu estava vendo a tua força de vontade, o quanto você estava se dedicando,
em tentar ganhar aquele campeonato que poderia você ter sido campeão daquela etapa, e eu estava torcendo por você ali, apesar de torcendo que um brasileiro fosse campeão mundial, porque a minha torcida sempre é que a gente tenha um campeão brasileiro mundial, né? Seja você, seja qualquer outro, mas a minha torcida sempre é pelo um brasileiro. A minha ideia, na verdade, até é voltar para a política depois de 14 anos. É uma pergunta que todo mundo me faz, porque, graças a Deus, eu estou muito bem onde eu estou, eu me dedico muito ao meu trabalho à frente da Cavaleira, que é uma marca que eu amo fazer, porque ela funde moda com streetwear. Moda é algo que me fascina muito, eu amo fazer moda, eu amo criar, e moda com M maiúsculo, que é ter o trabalho autoral, né? Não é aquela coisa do Ctrl+C, Ctrl+V, né? E hoje eu sou presidente da Associação Brasileira dos Estilistas, né? Então isso me alegra muito. Acho que eu deixei um pouquinho de lado alguns esportes que têm a ver com a Cavaleira, por ser uma marca de comportamento jovem, e aí amanhã tem um encontro com o Pinga, se não for amanhã, na quarta, né? E eu acho que a gente pode estar mais perto novamente do esporte. Trago para perto da Cavaleira o Pinguim, que foi um atleta profissional de skateboard e está hoje cuidando do meu marketing, que eu acho que é o correto, né? Você trazer ex-atletas para cuidar de algo que você quer estar envolvido, mas o que me motivou foi o motivo de eu não ver ninguém tratar o surf e o skate com a devida atenção, né? Seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso. E o que me incomoda muito, e eu escutei essa fala, que pior que o silêncio é o medo, né? O medo de querer falar aquilo que você sente, o que você gosta e as bandeiras que você defende. Eu sou uma pessoa que eu devo muito ao surf, como eu devo muito ao skate, como eu devo muito à música, porque eu tinha uma loja que eu vendia artigos de surf, né, que era Surf Combat. Através dessa loja, eu consegui pagar a faculdade dos meus filhos, eu consegui ter a casa que eu estou até hoje, ter uma casa na praia. Então, isso é uma gratidão eterna que eu tenho pelo surf, né? Como deputado, eu procurei, de todas as maneiras, defender o surf do meu estado, porque eu era um deputado estadual e queria que o surf do meu estado crescesse. Todas as entidades que me procuravam, eu procurava atender, né? O Claudiones, ele, na maneira dele falar dinheiro, quando a gente fala dinheiro, eu não dei dinheiro para ninguém. Quem deu dinheiro foi o governo do estado, através das emendas que o deputado tinha, e a gente direcionava isso para as entidades do surf. Eu acho que isso trouxe um resultado muito grande para o surf paulista, porque nós temos dos 4 títulos, 3, e quase que vira 4 títulos mundiais de surf, através de atletas que eu também tenho um respeito muito grande, né? E quero que São Paulo ganhe mais títulos. Por quê? Porque a maioria dos campeonatos que a gente fazia não eram mundiais, eram campeonatos de base, através da Federação Paulista de surf, o Alf, o Lagnado, dando uma força muito grande, né, nesses campeonatos, e todos os empresários que tinham a necessidade de fundir o público e o privado, né? Junto com o Pardal, a gente fez várias exposições do Museu do Surf, eu sempre engajado na causa do Pardal, que era contar a história do surf paulista e brasileiro, né? E hoje eu fico feliz de ver a Escola do Cisco e do Picuruta sendo apoiada pela Prefeitura de Santos, que até então nunca tinha sido, né? E como que o poder público ele entende a força de um segmento, seja o surf, seja o skate, seja o futebol, a partir de voto. Não tem outra leitura. Não adianta o Medina ir lá, depois de ganhar um título mundial, ou o Ítalo, ou o Pupo, ir lá falar com o governador e não ter representatividade na Assembleia, não ter representatividade no Congresso ou na Câmara. Esses caras, eles passam a fazer o quê? A sugar aquilo que o esporte tem, porque se fosse o Ayrton Senna ou um campeão mundial de
de Fórmula 1 iria lá, os medalhistas iriam lá, como todos foram, mas o governo entende que não é e não tem força política. E aí, evidentemente, você pega a bancada evangélica, que é possível que faça o presidente, o próximo presidente do Congresso, que, no meu entendimento, é uma tristeza, né, porque envolve religião com política, né, eu fico preocupado. Vejo que o surf e o skate tem algo que ele vai além do esporte, porque ele tem o lifestyle, ele tem a indústria por trás disso. Por mais que a gente tenha grandes empresas patrocinando os campeonatos, nós ainda temos as empresas de vestuário patrocinando os atletas, né? A maioria dos surfistas ainda são bancados pela indústria do surf ou pela indústria do skate, salvo alguns que ganham patrocínio de multinacional ou de grandes empresas. Então, essas grandes empresas, elas muitas vezes não vão investir na base do esporte, que é fundamental. Aí vem a minha história, que é a utopia, porque quando eu virei vereador, ninguém acreditava que a gente ia construir as pistas de skate, né? E quanto mais eu falava disso, mais chacota eu sofria. Pelo apelido de Turco Louco, né, que é um apelido que eu ganhei jogando roupa para cima, que foi através da Surf Combat, e está falando de um esporte que era discriminado, né, pela sociedade. Então, hoje, o meu maior sonho, quando eu tive a primeira fala, é fazer a piscina pública com ondas na cidade de São Paulo. É possível porque a matéria da Waves teve uma repercussão tão grande que vários grandes empresários estão me procurando para poder ver de que maneira pode se fazer essa parceria público-privada, né, aonde a prefeitura entra com o terreno, o empresário ele investe em toda a infraestrutura, manutenção da pista, da piscina, e com isso a gente conseguiria também, através da prefeitura, subsidiar períodos para que a camada mais humilde ou mais necessitada, ou que não tenha grana para pagar a utilização de horas ou de dia dentro de uma piscina dessa, e também a gente poder promover campeonatos, né? Evidentemente, nós já estamos aí, já em vista 3 piscinas públicas no Brasil, uma em Garopaba, 2 em São Paulo, né? O que me deixa indignado, e aí essa é uma formação que eu tenho, que por isso que eu estou no PSDB, que é a social-democracia, né? Que é o desenvolvimento econômico, né? A gente não pode conter o desenvolvimento econômico, mas com o desenvolvimento social. Quer dizer, é o crescimento econômico com desenvolvimento social. Essa é um pouco da característica da social-democracia que eu particularmente defendo, independente de nomes que tenham no PSDB, né? Nomes são nomes, né? Eu acredito muito no projeto político do prefeito da cidade de São Paulo, que me deu aí, me convidou para participar desse pleito com ele depois de 14 anos. Nenhum prefeito, nenhum governador me chamou mais para ser candidato, e talvez se me chamasse eu não me despertaria a vontade que eu tive junto ao prefeito Bruno Covas. Política não se faz sozinho, gente. Política não se faz com uma pessoa só. Política se faz com um grupo, né? E a nossa ideia é ter um grupo político mesmo, né? E a gente está formando isso com a ajuda do Claudiones. Peço ajuda para o Pinga, para o Pardal e para todos que estão aqui assistindo, porque vocês são o que eu chamo da formação de pensamento, né, de crescimento desse mercado. Na minha opinião, são vocês. Nós temos o Wagner, que é um atleta que pode colaborar como atleta, vendo quais são as dificuldades, a Vivian, a Karina, né, que também podem nos ajudar a formatar políticas públicas de verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantos atletas do futebol, do vôlei e de diversas modalidades esportivas tentaram uma vaga, seja na Câmara, no Congresso, poucos conseguiram.
Só o surf e o skate conseguem isso. Na minha opinião, eu conheço um pouco dos dois lados. São 2 mandatos de vereador, 2 mandatos de deputado e 14 anos que eu fiquei fora. Só o surf e o skate conseguem isso. E para estar lá fazendo meia boca nesses esportes, eu prefiro não estar. Eu sou um amante do mar. Eu amo estar em contato com lugares que eu vejo gente surfando, seja na Indonésia, no Bali, com o Darcy, que é um grande amigo e que me empresta a casa, fica comigo lá em Bali para mostrar um pouco o cenário do surf naquela região, seja no Havaí ou mesmo no nosso litoral paulista, que eu sou apaixonado. Eu digo que, através da força política, por exemplo, eu sou um amante de São Sebastião, onde eu tenho casa, a gente conseguiu, por exemplo, a proibição da verticalização de São Sebastião, que seria algo que ia destruir o nosso litoral, que também faz parte do surf. Eu digo que mais vale, às vezes, deixar de pegar 5 ondas e cuidar do nosso mar, do nosso oceano, do que surfar em lugares onde a condição chega a ser deprimente em função de tanta sujeira. As praias da Tailândia são lindas, mas são tão sujas que passam quase a ficar feia. Então, esse é o meu compromisso. Evidentemente, eu tenho outras causas que eu defendo. Eu tenho um neto autista, então eu quero, e essa semana nós vamos estar com o secretário da Saúde na clínica onde o meu neto tem tratamento, para ver se a gente consegue fornecer mais condições para pessoas que têm na família alguém com essa necessidade especial, e também eu quero muito trabalhar a questão do empreendedorismo, algo que eu acredito, porque dentro do nosso segmento, como tem o fomento da indústria, de envolver mais gente sendo empreendedoras, dentro dos segmentos que a gente gosta. Eu acho que, com isso, a gente tendo essa cadeia entre esporte, política, indústria, nós vamos ter mais patrocínio, nós vamos ter mais atleta, nós vamos ter mais campeonato, nós vamos ter mais campeões. Esse é um pouco a linha que eu estou pensando enquanto mandato. Tá? Mais uma vez eu digo que eu não quero ser vereador por mim, eu quero, se eu puder, dar a minha contribuição enquanto político mesmo. Eu acho que eu tenho uma história, como eu disse, de 16 anos, então as pessoas me conhecem e sabem, esse cara vai cumprir o que ele está falando, esse cara é legal, ele vai estar realmente comprometido, envolvido com isso. Aí é com vocês, se alguém achar que eu não mereço estar nessa função, eu respeito, mas eu estou aqui agora, nesse momento, pedindo a contribuição de todos vocês no sentido de construir um mandato coeso com essa finalidade. Tá? Essa é a minha fala. Eu agradeço também o Pimentel aí, que me ajudou aí na minha ausência. Eu fiquei atrapalhado. O Claudiones também estava reclamando agora no WhatsApp que ele teve dificuldades com a conexão. Tá? Mas muito obrigado a todos vocês aí por estar dedicando o seu tempo. O Pupo lá em Maldivas, cara, e tá aqui com a gente, e todos vocês, Pardal, Pinga, a Karina, a Vivian também, dando o seu tempo para a gente poder discutir coisas que a gente acha que é importante, que é o esporte, que é o surf e é o desenvolvimento de pessoas, que eu acredito muito na educação não escolar, o quanto o esporte pode desenvolver e melhorar a vida do ser humano. Na minha, me ajudou e me desenvolveu muito. Tá? Eu agradeço de coração a participação de todos vocês. Obrigada, Turco, obrigada. Obrigada também pelo convite. Falou, Alberto. Valeu, é um prazer estar sempre falando contigo. Obrigada. Obrigada a todos aí. Valeu, Turco. E nós temos 4 títulos aí, não são 3, não. São 4. O que é? Nós temos 4. O Ítalo morou em Guarujá. Então nós ganharíamos 4, melhor ainda. Eu acredito muito
nesse novos tempos. Antes a gente, para falar com o Turco, tinha que pegar o telefone ou ir de carro para São Paulo. Hoje a gente está vivendo esse mundo virtual. Eu costumo apelidar de physical, porque fazia tempo que eu não encontrava a Karina, que eu já não via faz bastante tempo. Verdade. Miguel, e alguns outros aí. As tecnologias estão aí, a gente tem que saber usar com sabedoria. E reunir significa trazer forças conjuntas. Você está fazendo o trabalho de liderar-nos e nos dar voz. Eu acredito bastante nesse projeto. E temos que começar por São Paulo, sim. Afinal de contas, é a maior cidade da América Latina, é onde mais tem dinheiro no Brasil. Se a gente não conseguir em São Paulo, né? Caramba, aí sim a gente pode fazer uma piscina com dinheiro público. Porque dinheiro público é nosso, não esqueçam. Não há ofensa. Não, dinheiro público. Pô, dinheiro público é nosso, é dos nossos impostos. Nós temos que, como o Turco bem falou, ocupar os espaços com representatividade. Você faz isso com maestria, já comprovou. Hoje nós estamos, de certa maneira, temos os melhores surfistas aí do mundo, né? Nós temos o título mundial atual e, cara, temos os circuitos das cidades são bastante promissores. Sim, precisam de mais, sempre precisaremos de mais. Temos excelentes juízes, temos excelentes pessoal, corpo fora d'água, porque o esporte não é só aquilo que está na quadra. Então, tem muito a ver com o que a Karina faz, tem muito a ver com o que o Pinga faz. Para o Miguel estar tão bem o quanto está, eu digo em termos da onde chegou o surf que nós vimos do Miguel desde o início e onde hoje o surf do Miguel nos leva. Então, quer dizer, se o Miguel for para qualquer lugar do mundo, ele vai nos orgulhar, porque o surf que ele consegue desenvolver é o de toda a nossa sociedade, que todos nós pudemos contribuir de alguma maneira. Então, eu fico muito contente. Eu não sabia que você estava candidato, eu não tinha me ligado, eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não tinha total certeza. Quanto à parte que me toca, eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer o que não estão fazendo. Então, quando eu vim agora para tentar pesquisas históricas e dar toda essa, vamos falar, essa essência cultural, foi porque eu percebi que nós tínhamos esquecido o início das nossas histórias. Então, a gente não sabia quem tinha sido os pioneiros do surf, não sabia as reais histórias deles. Então, a gente estava um pouco aquém da nossa própria história. E eu acredito que, como vocês falaram tanto em educação, através do esporte, que nós temos, sim, que conhecer a nossa história. E não é para falar de só passado, porque quem conhece a sua história planeja melhor o seu futuro. Eu não sou apaixonado em passado, eu sou apaixonado pelo futuro. Só que eu percebia que nós tínhamos pouca instrução, pouca informação histórica do nosso desenvolvimento da vida de praia. Então, hoje, é o que eu, de certa maneira, me empenho em fazer, e não para que eu só faça, é para que todos possam fazer nas suas cidades, nos seus bairros, nos seus estados. Porque estudar a própria história é uma coisa que não é difícil, é só perseverança e seriedade. Pô, bacana pra caramba, vou dormir muito melhor do que a noite passada, por saber que vocês estão nessa função aí, tá todo mundo nessa batida, e sinergia. É isso que vai nos levar aonde nós queremos, né? A gente só precisa saber onde que é. Gente, ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pô, manda um abraço pro Picuruta por mim, tá?
Galera, é isso aí. Prazer enorme. Bacana. Valeu, pra gente. caramba. Obrigado. Viu? Espero que mais Obrigado. vezes Valeu. possamos Falou, estar gente. juntos através desse physical. O físico digital. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Boas ondas Tchau, aí, boa Miguel. noite.